Olá, estudantes! Essa semana iremos estar trabalhando com problemas envolvendo função do primeiro grau, certo? E analisando aqui esse problema, temos o seguinte: promoção de aula de Pilates, R$ 50 a avaliação e cada sessão custa R$ 20. Determine a função total de gasto Y em função do número X de sessões frequentadas. Então aqui temos a primeira pergunta dentro do problema. Como também, quanto uma pessoa gastaria por frequentar 5 sessões no mês? Temos aqui a segunda pergunta no problema. E se caso ela tivesse R$ 190, quantas sessões ela poderia frequentar? Temos aqui a terceira pergunta dentro do problema. Então, pessoal, como é de conhecimento de vocês, toda a função do primeiro grau ela é escrita da seguinte forma: y é igual a ax mais b. ax mais b. Então, através dessa nomenclatura da função y igual a x mais b, nós vamos iniciar com a resolução da primeira pergunta. Determine a função total de gasto y em função do número x de sessões frequentadas. Então, neste caso aqui, se atente ao seguinte: a sessão que custa R$ 20, ela vai entrar aqui no lugar do valor de A. E o valor da avaliação vai entrar aqui no valor de B. Então, neste caso aqui, transformando a função, nós temos y igual a 20x mais 50. Então, temos aqui y igual a 20x mais 50. Então, aqui nós já estamos o quê? Resolvendo a primeira pergunta. Então, determine a função total de gasto y em função do número x de sessões frequentadas. Então, a função total de gasto y em função do número x de sessões frequentadas é essa aqui. Y é igual a 20x mais 20, ou mais 50. Então, neste caso aqui, temos a resposta da primeira pergunta. Resposta da primeira pergunta. Segunda pergunta: quanto uma pessoa gastaria por frequentar 5 sessões no mês? Então, aproveitando a mesma função aqui, y igual a 20x mais 50, nós vamos fazer o quê? Pegar o número 5, que se refere a 5 sessões, e vamos substituir aqui a letra x por ele. Então, aproveitando a mesma função, y é igual a 20 vezes 5 mais 50. Y é igual a 20 vezes 5, 100 mais 50. Y é igual a 150. Neste caso aqui, a pergunta diz o quê? Quanto uma pessoa gastaria por frequentar 5 sessões? Então, respondendo aqui, a segunda pergunta, ela gastaria R$ 150. Por quantas sessões? Por 5 sessões, né? E vamos aqui, pessoal, para a terceira pergunta. Se caso ela tivesse R$ 190, quantas sessões ela poderia frequentar? E aí, nós iremos aproveitar também, certo? A função aqui, y igual a 20x mais 50. E aí, com o valor que ela tem em mãos, que é R$ 190, nós iremos descobrir aqui quantas sessões ela poderá frequentar com esse valor que ela tem de R$ 190. Então, começando a resolver aqui a y igual a 20x mais 50, vou utilizar o 190 aqui para resolver a terceira pergunta. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar o 190. Não há necessidade de colocar vírgulas, 2 zeros, viu, pessoal? Então, 190 é igual a 20x mais 50. Lembra que aqui eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau. Na equação do primeiro grau,
Coeficiente com parte literal pertence ao primeiro membro. O primeiro membro aqui é do lado esquerdo da igualdade. E números pertence ao segundo membro, que é do lado direito da igualdade. Então, quando eu faço a mudança de um lado para o outro, eu vou ter que mudar de sinal. Então, o 20x vem para cá, fica menos 20x, certo? O 50 já está aqui, permanece. 190, vindo para o seu devido lugar, ele é positivo, ele vai ficar negativo, ó, positivo, veio para cá, ficou negativo. Continuando a resolver, 20x é igual, tenho 50, devo 190, vou ficar devendo 140, certo? Lembra-se que não pode ficar aqui o x negativo, eu vou ter que multiplicar por vezes menos 1. Então, multiplicando por vezes menos 1, olha, 20x vezes 1 dá 20x, menos com menos fica mais. 140 vezes 1, 140. Menos com menos fica mais. Então, continuando a resolver, x é igual a 140 sobre 20. Tenho 0 no numerador, 0 no denominador, eu corto para ficar a divisão mais fácil. Então, x é igual a 14 dividido por 2, 7. Então, esse 7 significa o quê? Ó? Quantas sessões ela poderia frequentar? Ela tendo R$190, ela poderá o quê? Né? Ela poderá frequentar 7 sessões. Ela poderá frequentar. Então, ela poderá frequentar. Então, percebam que no mesmo problema de função do primeiro grau, nós tivemos 3 perguntas e elas foram resolvidas uma por uma. Na primeira pergunta, nós tivemos: determine a função total de gasto y em função do número x de sessões frequentadas. Está aqui, ó. Y é igual a 20x mais 50. Essa é a resposta da primeira pergunta, que é a função total de gasto y em função do número x de sessões frequentadas. Quanto uma pessoa gastaria para frequentar 5 sessões no mês? Está aqui, ó. Nós utilizamos a função armada, resolvemos e encontramos aqui o valor. Ela gastaria R$150 por 5 sessões. E, na terceira pergunta, ela estando com R$190, quantas sessões ela poderia frequentar? Utilizamos a função já organizada, y igual a 20x mais 50, e resolvemos essa função e encontramos o quê? 7. Então, 7 é o número de sessões que ela poderá frequentar na aula de Pilates, ela tendo R$190. Então, quando resolver um problema de função, que vocês se depararem com uma pergunta, 2 perguntas ou 3 perguntas, esse é o passo a passo aqui para estar resolvendo. Possa ser que ocorra um problema somente com 2 perguntas. Esse aqui, ele contém 3 perguntas a serem resolvidas. Então, no passo a passo, fomos resolvendo cada pergunta desse problema de função do primeiro grau. Então, é ter atenção para conseguir identificar cada pergunta no problema e resolver no passo a passo.